Boa noite. Quero agradecer a presença de todos, os palestrantes, o pessoal que está assistindo. Hoje vamos falar sobre educação, futuro da educação, tecnologia na educação. Então, trouxe pessoas aí conhecidas no mercado. O Felipe, ele é natural de Piracicaba, formado em administração de empresas pelo Mackenzie. Atualmente é diretor de operações e sócio da Agoep, construiu sua carreira majoritariamente em finanças, sempre com atuação em projetos estratégicos e suporte às áreas de negócios dos mais variados setores da economia, com passagem pela Endeavor, Orbital, Atos, Unilever, Sky DirecTV e Schneider Electric. E a Raquel Cavalcante, pesquisadora na área de tecnologias educacionais, é sério, profissional do projeto também com formação de ativos, design thinking e uso de games para aprendizagem. Então, cronograma da noite, cada um... E depois a gente faz um painel com perguntas e respostas. Olá, boa noite. Obrigada pela oportunidade aqui de estar na Vindi. E falar um pouquinho de educação, né? Eu sou 50% empreendedora e 50% pesquisadora. Eu também faço mestrado na ECA USP, nessa área de tecnologias educacionais, especificamente uso de jogos, de games, né? Mas eu queria começar a nossa discussão em educação com esse dado, que na verdade é do ano passado, então provavelmente já caiu um pouco esse percentual das profissões de... Esse aqui foi o resultado de uma pesquisa do Institute of the Future, em parceria com a Dell, que, embora a gente possa, né, questionar em algum sentido, né, se de fato é 85%, a gente consegue falar isso com tanta propriedade assim, mas a gente não tem como, não ficar polarizado diante desse dado. Uma oportunidade, a questão, pensamento sobre educação. Hoje, educação que a gente está colocando para as crianças, nossos jovens, para amanhã, um amanhã incerto, tá certo? Muito em função do avanço das tecnologias. Vocês estão vendo aqui uma imagem de um jogo, é um jogo educativo. Educativo a gente insere dentro da categoria dos serious games, são jogos que se apoiam na questão da ludicidade para alguma finalidade. Eu vendo a gente também. Esse jogo, ele é sobre o quê? Pensando que ele é um jogo educativo, um jogo com uma finalidade de aprendizagem. O que vocês acham? Alguém comentando alguma coisa? Matemática, porque tem números aqui, ovos, grandes medidas, né, grãos de milho. Esse jogo, na verdade, é um jogo sobre educação financeira. Aí vocês me perguntam, cara, você está trabalhando em educação financeira com um porco e uma galinha e um ovo, que louca, né? Mas, na verdade, no planeta dos... né, a educação financeira apoiada no uso de games. Então, na verdade, a gente está falando no final do Fundamental 1, início do 2, um recorte aí de 9 até 12 anos, mas mais ou menos nesse perfil, aí, 4, 15 e 6º ano. Na verdade, aí vocês estranharam, né, quando eu falei um jogo de educação financeira. Na verdade, a gente vai trabalhar psicologia econômica por meio de metáforas nesse jogo. Então, a experiência lúdica, divertida, a gente vai desmitificar um tema que é considerado um tabu, né? Falar de educação financeira. A gente acha que é um tema altamente complexo, altamente... o professor não se sente capaz de falar, primeiro porque ele não é educado financeiramente, pessoalmente, né? E ele não sabe como começar, qual é o currículo. Eu vou falar até um contexto que a gente está agora de inclusão da educação financeira. Produzir essa questão, chegou nessa forma de trabalhar psicologia econômica por meio de metáforas, projeto bottom-up.
uma abordagem de projeto que a gente fez pesquisa com crianças em escolas públicas e privadas, para entender como seria interessante trabalhar esse tema fundamental. E a gente percebeu uma oportunidade de trabalhar esse tema, não por meio de situações concretas, com dinheiro, porque isso necessariamente implicaria em escolher um perfil socioeconômico de família para fazer uma gestão. Uma família que é pai e mãe, né? Aliás, muitas e muitas casas não é essa configuração. Então, a gente percebeu a oportunidade de trabalhar a metáfora, que, na verdade, também tem um diálogo com o conceito de fábula, porque a gente vai trabalhar uma moral a partir de figuras que são animais, né? Então, é um incentivo à reflexão e ao debate em sala de aula. A gente traz uma conversa com diferentes realidades socioeconômicas. Trabalho 14, 2016, né, tem algumas parcerias, eu vou mostrar um pouquinho para frente. Aqui são algumas situações que a gente teve, até no setor público e privado, de uso da solução em projetos. Então, o Educash não é só o uso do software, ele é um programa, para o professor como é numa pedagogia de projetos. Então, a gente também conseguimos algumas aparições na mídia, né, fomos parar porque a gente tem um convênio com a Secretaria Estadual de Educação, né, hoje esse episódio do Edu no PT das Galinhas está acessível para todos os alunos da rede estadual, mas vai ser um processo um pouco difícil, né, de formação de professores que a gente vai entrar agora. A gente conseguiu o primeiro lugar, né, no Acelera, não, do Startup da Fiesp, e aqui algumas dessa necessidade. A gente está tendo muita visibilidade porque é um tema importante. E esse assunto, educação financeira, foi a partir do decreto de lei de 2010, da Estratégia Nacional de Educação Financeira, a gente tem visto muitas iniciativas e muito assunto que é importante, a mídia tem percebido como importante, por isso que eu coloquei aqui algumas coisas. Traça de uma narrativa, tem vários episódios, o primeiro é o Edu no PT das Galinhas, esse é o segundo episódio, o Edu no PT das Abelhas, ele tem o desafio de restaurar o ecossistema do planeta, e a gente também econômica nesse processo dos tardígrados, ninguém conhece o water bear. O tardígrado é um bichinho que ele praticamente não morre, ele existe no espaço, existe em vários lugares, e ele tem uma capacidade de, em situações inóspitas, ele hiberna. Nesse jogo, a gente trabalha a questão da gestão do tempo. Trabalhamos questões de psicologia econômica por meio de metáfora. A gente traz uma mecânica, interessante para a criança, porque a gente parte dessa ideia de atrair o aluno, mas a gente percebe um baita desafio que é formar o professor, mas a gente está encarar, né, essa proposta, porque a gente percebe que o perfil cognitivo das nossas crianças é outro, a paciência deles é diferente, então a gente precisa ter que como eu comentei, né, a gente tem uma parceria com o Estado, né, com o governo do Estado de São Paulo, temos também parceria com a Smart Lab, que é do Grupo Santiliana, a gente está dentro de uma plataforma, Educast está lá. Solução da Playmovie, é uma mesa embarcados, a gente também está, um dos nossos jogos está lá dentro. E o Minecraft, o time dos criadores do Minecraft Edu, que é a Teacher Gaming, também a gente é um parceiro já pensando o produto para fora, né, um parceiro da Finlândia, que tem essa plataforma de vários tipos de jogos interessantes, numa perspectiva de entretenimento, mas que eles trabalham essa adaptação. Estamos começando a tracionar essas soluções, né? Hoje a gente trabalha, sobretudo, na perspectiva de consultoria, embora a gente tenha esse produto.
Flávio, que é o meu sócio, ele é o educador financeiro, na verdade, a proposta de trabalhar esse tema vem muito da veia dele, indignado com relação ao mundo financeiro, e eu, como designer instrucional, nós somos essa equipe que tem trabalhado esse assunto e outras abordagens de métodos pedagógicos ativos. A Educata 3.0 trabalha dentro desses 3 pilares, a formação de cenário muito interessante, que é a inclusão da educação financeira na Base Nacional Comum Curricular. Então, até 2020, as escolas vão ter que trabalhar isso. E isso é muito bom, porque a educação financeira conversa com... Esse aqui é o nosso site. Conversa com esse tema mesmo que a gente colocou, né? Das profissões do futuro que ainda não existem, né? Na verdade, eu acredito como é que a gente pode trabalhar uma educação que tenha sentido para o futuro? Na verdade, é sobretudo preparando as crianças nas competências que a gente chama de soft skills, e que eu gosto de chamar de metacompetências. Na verdade, são as habilidades necessárias para a gente conseguir se desenvolver e aprender as habilidades técnicas num futuro incerto. A educação financeira ela vai trabalhar muito dessas questões que são básicas, a questão de você fazer a gestão das emoções, de organização, né? Então, por isso que eu trouxe esse questionamento inicial. A gente está dentro de um campo muito novo, de uso de jogo na educação, e um tema... São questões... um ponto muito importante para transformar a educação é valorizar a formação do professor, para entender como usar, e respeitar as limitações, né? Trata-se de um processo. Então, acho que... Não sei quanto tempo deu aí da minha diálogo. Eu acho que eu já posso encerrar. Eram essas as questões. Bom, vamos lá. Obrigado, Vinde, pelo convite. Agradeço a todo mundo que está participando, seja aqui pessoalmente ou através do link. Eu sou Go, tá? A Go é uma plataforma de comunicação, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela também, falar um pouco sobre o mundo da educação, o que são as edtechs também, né? Passar um pouquinho do panorama de por que surgiu isso, né? Normalmente é sempre uma necessidade que nós temos que a gente acaba gerando um negócio, né? Como a Ivana comentou, tem uma experiência aí, uma carreira no mundo corporativo, né? É bacana, obviamente. O empreendedorismo é muito, né? Tem o dia a dia que é um pouco mais corrido, você não sabe o dia de amanhã. Então, a gente sempre está correndo realmente para tentar fazer o negócio acontecer, né? E a gente precisa acreditar, né? Então, a gente não olha somente financeiro, a gente olha como que a gente pode colaborar com a gente contribui de algum... Então, falando um pouquinho aqui sobre a nossa apresentação, a Go, ela surgiu, na verdade, como agenda online, né? Então, o AGO vem de agenda online, e a gente busca, né, facilitar a vida, tá? E aí a vida do ecossistema educacional como um todo, falando de pais, escolas, alunos, e aí também tem uma outra frente futura, que é a parte de fornecedores. Então, envolver todo o ecossistema, tá? E aí eu vou falar um pouquinho de que visão e empreender analisa muito o mercado, que a Raquel falou, vai mudar, a transformação ela vai acontecer, né? Então a gente fala um pouquinho sobre os nativos digitais. Quem aqui pedia táxi pelo aplicativo, pelo celular, há 5 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos? Ninguém. Hoje minha mãe com 62 chama um táxi, né? E outras pessoas até mais velhas, assim por diante. Então a gente fala também da parte de comunicação. Hoje, WhatsApp ou qualquer outras ferramentas de comunicação super fáceis, baratas, ou de graça. Acho que eu tenho 30. A gente tinha linhas de telefone, era tipo um ativo, né? Você colocava isso no balanço, você colocava isso no seu imposto de renda, isso não existe mais, né? Então, é uma coisa interessante que evoluiu bastante.
Entretenimento, e aí você tem YouTube, você tem outras ferramentas, né, Spotify, assim por diante. Tem Decolar, assim por diante. Então, quando a gente olha para o nativo digital, a gente está falando que essa curva, tem um pointer aqui, tem, né? É o de cima? Tem um pointer nesse... Deixa eu ver se é esse. Ixi, acho que eu voltei. Botão. Ah, é esse daqui. Vamos lá, desculpa. Falando um pouquinho sobre hoje em 2018, né? A gente está falando que essa curva aqui só tende a subir, obviamente, né? Então, hoje, quem está nascendo no mundo de hoje, ou até mesmo a geração Y, que é de 1980, 1990, já é um público totalmente digital. Vão estar tendo... Então, eles já vão nascer digitais e vão pedir coisas digitais, né? Inclusive, saber o que está acontecendo nas escolas com os filhos. E de lá para cá, outras empresas já viram isso, já estão se movimentando. Os nossos concorrentes estão há 3, 4 anos no mercado, mas a gente decidiu entrar no mercado porque é um mercado gigantesco, né? E tem muita coisa para fazer, tá? Então, a gente, com certeza, acredita que essa evolução tecnológica, ela vai acontecer, não tem jeito, já está acontecendo, tá? Então, isso vai mudar também as escolas, tá? E aí que tem uma carinha um pouco do nosso aplicativo. Dito isso, né, surgiu a Gol, né, eu como pai, tenho o Lucas de mês agora, deve chegar, fica até esperto aí no telefone que pode acontecer. A gente sempre pensa muito no que crianças, como educar as crianças para esse mundo, né? É extremamente preocupante o que a gente vê, né? Eu falo um pouquinho de dados sobre as escolas no país, os valores das mensalidades cada vez mais caros, né? E assim por diante. Então é muito complicado a gente pensar mesmo. E outros 2 sócios também têm filhos, e aí a gente sentiu o quê? Educação, de saber como é que os filhos estão dentro das escolas, assim por diante. E aí, uma dor, um remédio, uma startup, né? Tão bonita, startup e tudo mais. Montamos uma startup. Fizemos todo o mockup, 2017, assim por diante. Tá? Business plan, roadmap, 5 anos, né? O plano de 5 anos, assim, somos todos de background de empresas corporativas, né? Diversos cargos. E iniciamos a operação em dezembro de 2017. Então, somos super recentes, né? Quase aí da idade da Catarina que está chegando. Temos aí praticamente 10 meses de operação. Mas a gente tem conseguido muito bom, porque a gente acabou olhando muito para o mercado de educação, visitamos feiras, GEDUC, Bet Educar, entre outras, né? Para montar realmente algo que não fosse simplesmente uma agenda digital, né? A gente pensa muito mais para frente do que simplesmente uma agenda, tá? Então, e o propósito realmente é de mudar essa comunidade como um todo. Pronto, acertamos a mão. Conversa vai, conversa vem, vamos pro mercado. Eis que a gente notou que o mercado de educação ele é muito mais carente do que simplesmente a comunicação, né? É um problema de gestão. Hoje você pega as escolas, tem as pessoas que estão gerindo a escola, são pedagogos, né? Muito bem de formação, porém o lado de gestão deixam a desejar, né? E aí a gente acaba vendo que tem uma série de fatores dentro, né? Desde o grupinho que se forma na porta da escola, desde do remédio que não é aplicado, desde uma comunicação que é mal feita por um professor na agendinha de papel e assim por diante. Então a gente começou a olhar tudo isso, né, e montamos realmente uma plataforma que atenda não só a comunicação,
mas traga muita conveniência para os pais, tá? E o resultado de tudo isso, né, suprir essa necessidade. E aí a gente fala mais ou menos aqui, ó, de 364 edtechs mapeadas no Brasil. E aí vem um dado de 73% dos estados possuem, no mínimo, 3 edtechs. Tá? Esse é um dado recente, saiu no mapeamento da Edtech 2018, elaborado pela AB Startups, né, que é a Associação Brasileira. Foi o único estado que eles não conseguiram achar uma startup de edtech. Tá? Mas pode ser que tenha, só não conseguiram achar. Então, é um caso isolado. 43% está em São Paulo, né? 47% está focado em educação básica, tá? Então, dá para ver que é bem dividido educação superior, ensino médio, depois a parte superior, e 70% adotaram uma estratégia SaaS. SaaS é Software as a Service, né? Então, é basicamente a questão de recorrência. Então, você fornece um software como se fosse um serviço e tem a recorrência no mês a mês, tá? Brasil, né? 1.000 escolas do Censo Escolar da Educação Básica, INEP, saiu, se não me engano, em janeiro, dia 30 de janeiro agora de 2018. 70% é responsabilidade municipal, tá? 22% dentro das escolas privadas, né, as particulares, tá? Aproximadamente 4. Então, tem muita escola por aí, tá? Quantidade de alunos da educação básica, né? Por que eu falo bastante da educação básica? Porque é onde a gente está focado hoje, né? Surgiu como uma dor do berçário, do infantil, né? E aí outra pegada, né? Então, quantidade de alunos na educação básica, que é onde eu falo que preocupa bastante, né? Isso, alunos matriculados, tá? De acordo com as pesquisas. Em 2013, 50 milhões, uma queda aí de 5%, tá? E a tendência é cada vez menor, tá? Fala-se muito ainda sobre a questão de ensinar em casa, né, que é o homeschooling e assim por diante, mas isso está muito longe de acontecer. Eu acredito que está somente 20% estão em escolas privadas e o percentual só aumenta. O que mostra isso aqui? Mostra que por mais dificuldade que um pai tenha em pagar uma escola privada, né, pagar uma escola, eles estão migrando porque a educação pública realmente não é tão boa como a gente gostaria que fosse, tá? Eu vim de colégio público, estudei no colégio público em Piracicaba, onde eu nasci, Honorato Faustino, colégio muito bom, saí de lá na 8ª série para o privado, porque a condição do ensino já não estava tão boa, o público também já não era um público tão bom, e assim por diante, a gente, infelizmente, teve que se virar, tá? Então, tudo isso mostra um pouquinho do que é a nossa educação, né? Esse gráfico, eu CEO do Saber, que é do grupo Croton também, ele fez uma apresentação num evento do programa Semente, que teve há umas 2 semanas atrás, eu achei esse gráfico super bacana. Ele mostra basicamente aqui um comparativo onde o Brasil tem a melhor média, e aqui somam todas as escolas, tá? Então, essa é uma análise. A melhor média do Brasil, ela é pior que a pior média do Vietnã. Então, assim, quando a gente olha isso, você fala, para onde vai a educação realmente, né? E a gente quer, de certa forma, através de um aplicativo, tentar melhorar isso perto da escola e trazer os pais para mais perto dos filhos, tá? Aqui é um outro gráfico, que o Mário Guil também falou sobre esse gráfico, eu guardei isso na cabeça. É uma pesquisa que plota aqui, basicamente, não lembro a quantidade exata de escolas, é um dado um pouco antigo, mas ele fala muito sobre a, né? Então, IDHM renda,
e o IDEB 2011, que é a avaliação das escolas. Tá? O que mostra isso? Né? Mostra que ele tem uma tendência. Né? Escolaridade. Ainda pior escolaridade. Mas, né? Falava que a escola não fazia diferença, um divisor de águas, assim por diante, né? 1965. E aí fizeram outras pesquisas, né? E olharam um pouquinho para esse lado aqui. O gráfico no vetor azul aqui, ou no vermelho. O que o vermelho quer dizer? Que numa mesma distribuição de renda, você tem uma variação gigantesca entre o nível das escolas. Muda, né? Muda bastante a visão. Então aí você fala, o que está errado? Em o nível da educação. Falou de treinar professores, né? Tem outras startups aí fazendo um trabalho fantástico de treinar professores, né? Então, por que a melhor e a pior escola do Brasil tem resultados tão diferentes, mas atendem o mesmo público? E, olhando para isso, fala, tem muita coisa para ser feita ainda, tá? Então, pensando em tudo isso, né, o que a gente acabou de mostrar, realmente digital para simplesmente das escolas, né, com o teu filho, com o teu enteado, com sendo responsável de uma criança, a gente quer realmente impactar de alguma forma, tá? Então, a gente acaba criando, né, nós, agoers, né, que somos nós que trabalhamos, tem o Wesley aqui que está com a gente também, da parte comercial, nós queremos ser educadores de resultado. Não estou educando, mas forma de trazer um resultado melhor dentro de casa. Tá? Comunicar melhor, engajar os pais, uma eficiência operacional. Hoje, mais ou menos, em média, uma pessoa que assina aquela agenda de papel das crianças gasta preenchendo esse papel. E aí, se a gente cair pela metade, é o tempo que eu vou economizar, vamos dizer assim, ou vou gastar a mais e assim por diante. Então, a aplicação ela vem exatamente para ajudar nessa eficiência. Somos sustentáveis, fazer um processo de sustentabilidade aí, zero paper, né? Então, elimino essas agendas, elimino comunicações impressas, fixações em murais e assim por diante, tá? Uma experiência bem fluida, tá? A gente trabalhou muito forte no famoso UX, menos clique, o aplicativo, porque se ele não usar, meu negócio morre amanhã. Transmitir segurança dentro da nossa funcionalidade, tem algumas formas de segurança, tem uma rede social privada, o pai avisa que está indo buscar o filho e aí eles conseguem, de certa forma, ajustar o tempo de saída da porta, não fica tão exposto e assim por diante. Geramos a plataforma por trás, que sendo dentro de cada escola, né? Que pai que usa, que pai que não usa, se lê um comunicado, se não lê um comunicado e assim por diante, porque isso em reuniões de pais é algo que é muito difícil para a escola, né? Às vezes fala, eu não recebi. Não, você recebeu. Então a gente consegue, de certa forma, trucar pagamentos digitais, e aí entra a Vindi, né? Que é um estudo que a gente faz, um trabalho que a gente está conversando aí, realmente para trazer uma conveniência para os pais dentro de uma escola. Normalmente é tudo boleto, ou é cheque, ou é dinheiro, né? Na escola do meu filho, eu fui outro dia, tinha muito dinheiro. Falei, não dá, vamos mudar, vamos evoluir. De você poder pagar, de repente, no próprio aplicativo. Então, isso dá para fazer, né? Experiência de marketplace, que é
o ecossistema realmente, a gente conseguir aí embarcar outras frentes de negócio dentro da própria aplicação. Então, um curso, uma atividade de natação, que o pai possa contratar através daquilo ali e poder usufruir da plataforma. Então, tudo isso que a gente busca realmente é trazer conveniência, né? Porque hoje em dia, tempo é super escasso, o pai trabalhando até 8, 9 horas da noite, as mães também trabalham até muito tarde, e a gente busca realmente fazer com que eles não simplesmente tenham a informação quando eles têm informação ao longo, real time mesmo, tempo real, tá? Muito bem, esse é a Go App, a gente está super feliz de estar no mercado, de estar participando desse evento, que eu falo assim, num evento desse porte, tá? Obviamente já tive apresentações em empresa e tudo mais, mas é muito gratificante a gente estar fazendo um trabalho, né? Eu faço muito forte, né? Toda segunda-feira a gente tem reunião de engajamento para entender o que está acontecendo em cada escola. Então, eu visito escola, eu dou treinamento também, porque nada mais importante é a gente saber o que acontece, né? Para poder passar para o nosso time. E é muito bacana ver de tudo que a gente construiu dentro da plataforma da Go, tudo que a gente consegue entregar de valor para dentro da escola, né? Então, tem professoras, tem mães que elogiam muito. Obviamente, toda ferramenta nova sempre dá um pau ao outro, né? Vocês vêm dessa parte de tecnologia também e sabem que uma hora ou outra sempre dá um probleminha. Mas é muito grato, está ajudando as escolas, está ajudando os pais a estarem mais próximo dos filhos, né? Só para citar um último exemplo, né? Quando uma criança chega na escola, não tem tarefa, então ele vai com certeza poder aí acompanhar um pouco mais a performance dele dentro da escola e cobrar mais, né? Onde a gente quer chegar, tá? Muito obrigado pela atenção e se tiverem dúvidas, a gente está à disposição. Obrigado, Ivana. Vamos fazer um painel agora com os dois. E tem algumas perguntas aqui para fazer para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Então vamos lá. Tem uma pergunta. A Educar 3.0 de 9 a 12 anos. E usa para educar financeiramente essas crianças. Há o interesse de fazer o mesmo para um público mais velho? Tipo, a ideia foi assim, o EJA, né, que é educação para adultos. Na verdade, a gente recebeu muito essa demanda, né? Mas por uma questão financeira, né, de recursos, a gente conseguir tracionar esse a gente vender formação, projeto. Outra coisa é você ter grana para investir em tecnologia e continuar desenvolvendo, né, software. Então, a gente acredita, sim, nessa necessidade de formar também o pessoal que está no ensino médio. Isso aí teria que partir de um novo processo de design thinking, de pensar que tipo de abordagem seria interessante. De repente, talvez algo mais funcional, algo mais prático, voltado às tomadas de decisão no dia a dia. Talvez esse seja um caminho, não sei, é uma coisa que... Porque, em muitos casos, a criança ela não toma ainda decisões financeiras mesmo, sabe? Mas a gente está preparando um terreno, né? Uma noção de gestão de recursos. Mas isso é uma coisa que a gente pensa com certeza. Né? Legal. Tenho pergunta para os dois aqui, ó. Quais são as tendências para o mercado de educação? Quer começar? As tendências para o mercado de educação, com certeza, o uso de jogos, que a gente tem visto, a nosso próprio parceiro, né, a Teacher Gaming, a empresa finlandesa, um mercado, tem explorado um mercado muito interessante, tem mostrado que isso tem sentido, porque, de fato, tem engajamento, você tem resultado melhor com games, então eu já levanto essa bandeira, né? A questão mesmo do ensino adaptativo, plataformas de ensino adaptativo,
usa tecnologia para você conseguir identificar exatamente quais são as competências que a criança desenvolveu ou está desenvolvendo, os estudantes, né? Eu acho que eu salientaria esses dois componentes. E numa perspectiva, talvez um pouco, não o formato SAS, assim, mas essa oportunidade que a gente tem de curso de formação de professores. A gente tem percebido que é muita coisa nova e os professores, de fato, estão meio perdidos, né? Então, o que a gente vê é que empresas surgindo aí, trabalhando cursos de formação pedagógicos ativos. Outra coisa que eu queria dar o parabéns, né, para a Gol, é essa necessidade fundamental da gente trazer os pais para o processo educacional. Isso faz toda a diferença. Eu me recordo da experiência que a gente teve, continuaremos a ter na rede pública, em que eu via muita diferença em dificuldade, já pensando que é um cenário de dificuldades, né? Mas na rede estadual aqui em São Paulo, eu via crianças brilhantes, assim, sabe? Você fala, nossa, ele está na escola pública, mas esse menino é fera, ele é bom. E a gente sabe, conversando com os professores, eu falo, porque ele vem de uma família que se envolve. Já o outro aluno, a família dele é desestruturada. Eu tenho as tendências necessárias nos resultados positivos que isso pode dar. Essas tecnologias que aproximam. É claro que plataformas de ensino adaptativo, que dão informações sobre como o aluno está aprendendo, né? Isso é uma coisa interessante e aproxima, são dados para os pais. Isso também é um caminho. Não, legal. Acho que importante que quando a gente fala de envolvimento dos pais com a escola, normalmente quem faz é a mãe. Né? A mãe que pega a agenda, a mãe que se preocupa em trazer o material do dia seguinte para a escola e tudo mais. Com o aplicativo, né, ou com a plataforma da Go, que é a inclusão desse, né? Então, o pai que muitas vezes fala, pô, não tenho tempo, não, você tem tempo, né? E hoje já tem aplicativos aí que mostram quanto tempo você está no celular e quais aplicativos você tem usado, né? Então, assim, se um dia a gente pegar e falar assim, pô, você está tanto tempo no WhatsApp, fica menos e dá uma olhada na agenda do teu filho. Até então, não usar a escola e a utilizar a informação. Então, chegou em casa, você almoçou? Não, não sei. Aí você vai ver na agenda, tá lá, almoçou. Então, assim, então tem um monte de coisa que é super bacana. Então, realmente, a tendência é digitalizar, né? Obviamente, a gente não quer levar tanto a tecnologia no elo pai, ela tem que acontecer, até mesmo preditiva, de evasão de escolas, né? Então, tem muita gente saindo da escola, então ele chega até um certo nível, começa a sentir dificuldade, e o que ele faz? Ele sai da escola. Então, a expectativa é que tenham novas tecnologias que ajudem o pai a ajudar os filhos, né? Obviamente, se o pai não vai conseguir. Em termos de tendência de educação, né? A gente vê muitas empresas focando, né, no segmento do ensino superior, né? Mas a base, cara, tem que estar boa, né? Então, você vê um movimento aí de Avenue, você vê um movimento de Concept, um grupo SEB formando que é voltado exatamente para a educação básica. Então, em termos de consolidação de mercado, vai haver muita consolidação. Então, o mercado de M&A de escolas vai acontecer daqui para frente muito pesado. Né? Então, porque eles estão olhando que lá em cima tem uma metodologia, já está muito mais desenvolvido, só que a parte de baixo. Né? E até mesmo as crianças que vão estar nesse processo de ensino, né? A hora que elas chegarem na faculdade, elas vão falar, não quero fazer esse curso. Porque na escola eles já vão ter uma interação com um mundo totalmente diferente. E a universidade também vai ter que se repaginar. Então, assim, a tendência realmente é ter uma digitalização, mas de forma que os alunos consigam para onde eles vão, que profissão vão seguir, né? Que
não tem para onde ir, na realidade. Então, é muito bacana a gente conseguir com esse momento. Tem mais uma aqui. Como criar engajamento dos alunos no meio da educação digital? Então, a gente tem muita escola que fala para a gente, vocês vão ter uma plataforma de comunicação que os filhos vão usar. A gente ainda não está, tá? A gente espera que os pais estejam mais próximos realmente, né? Como eu falei, a gente não quer trazer a tecnologia para dentro da sala de aula, propriamente dito, né? Através da Go. Tem escolas que já tem tablet dentro e assim por diante, já tem aulas de computação, makers, né, de programação, e a gente espera que eles, sim, não fiquem, mas a gente quer, tá? É muito mais rápido do que a gente aprende hoje. Então, dá até medo, né? Então, eu estava até numa escola outro dia, a professora, a diretora do colégio falou, olha, eu me preocupo demais com esse negócio de tablet, celular dentro da sala de aula, por quê? Eu estava com uma criança outro dia, a gente estava fazendo um trabalho de recorte, e a gente estava com uma revista. O que ela fez para virar a página? Ela passou o dedinho numa revista. Então, em teoria, ela nem sabia para onde vai também. É porque a proposta da empresa de vocês é mais uma interação da escola com os pais, e não dos alunos. Exatamente. E como que está sendo o resultado? Olha, o resultado está sendo muito bom, a gente vem crescendo aí 2 dígitos, tá? É uma experiência muito difícil, privadas. Quando você se depara com a escola, você bate na porta da escola, muitas vezes você não passa da portaria, né? Então, isso é muito difícil, segurança, ou manda tudo por e-mail. E chegar no mantenedor, né, ou no diretor, é a coisa mais difícil que tem, né? Você é mais um que está lá tentando vender o teu peixe, obviamente, mas a experiência tem sido muito boa. Então, a gente tem tentado diversos modelos de approach mesmo, de tomadores e está surtindo efeito, né? Então, a gente vê que muitas escolas tradicionais, né, você vai para Montessori, tem algumas que não querem nem ver, tem outras que querem ver da mesma vertente. Então, assim, está mudando, né? E hoje, falando um pouco de gerações, né? Hoje estão chegando os filhos, os netos, ou empresas estão comprando as escolas. Então, a cabeça está mudando, né? Então, isso há 5, 10 anos atrás, os nossos concorrentes, por exemplo, provavelmente sofreram muito mais do que a gente está sofrendo, né? Então, está sendo muito bom, está sendo bem bacana. Mas ainda é um mercado bem resistente, né? Para totalmente conservador, analógico, né, conservador, mas vai mudar, vai transformar. Tomara. Raquel, então só que eu acabei... você, como digital? A nossa prática, a gente se baseia totalmente nessa ideia, né? De partir de uma experiência lúdica para instigar a reflexão. Então, o que é muito importante é isso, você trazer uma experiência agradável, né? Abrir esse espaço para ter interesse, o estudante, o jovem, útil para a vida dele, um conteúdo para ele colocar, depositar na caixinha, né? E encaixar ali, pronto, que ele não vai usar para a vida. Então, a gente atua justamente nessa questão, né? O que eu acredito, o que preocupa, que ele falou, essa questão do uso da tecnologia digital interativa desde jovem, o perfil cognitivo das crianças é, de fato, diferente. Eles são acostumados a capacidade de concentração, né? A gente que é novo já tem, a gente lida com um monte de coisa interativa, então quando a gente precisa realmente se debruçar sobre uma leitura mais profunda, uma reflexão, a gente não consegue, a gente não está treinado para fazer isso. As novas gerações não conseguem, de fato isso é difícil.
A gente que está na sala de aula percebe, 5 minutos elas já estão inquietas. Por um lado, a gente sabe que dá no sentido professor-aluno, essa relação de que o professor fala e todos os alunos ficam quietinhos, isso não funciona, né? Tem que ter projeto, tem que ter mão na massa, tem que ter uma relação de comunicação mais democrática, mas, por outro lado, em vários aspectos, o processo de formação, a capacidade de conseguir vocês realmente se debruçar um pouco mais densa, e isso me preocupa, né? Isso me preocupa. Na questão dos jogos, o que a gente percebe é que eles já jogam, né? Crianças de escolas públicas e privadas, elas jogam os mesmos jogos muitas vezes. E elas aprendem com isso, né? Elas se desenvolvem com isso. Então, por que não utilizar esse tipo de linguagem no contexto da educação? Aliar as duas coisas, porque elas vão passar a ter sentido, né? O que eu acredito é que as coisas têm que ser bem projetadas para esse vespeiro, para esse problema. Então, a gente pode pensar, pô, não é é uma bagunça. E o professor não quer inovar. Mas a gente tem que pensar que essa é a realidade. A gente que está projetando solução para esse contexto, design de serviço, né? Eu acabei estendendo para outras questões aí da sua pergunta. Fazendo uma outra, encaixando aí. Essa questão da lei, da obrigatoriedade de ter educação financeira nas escolas, facilitou para... Começou por causa disso. O Fábio trouxe para a gente, a partir da questão da Estratégia Nacional de 2010, nessa perspectiva, olha, vai entrar na base, vai entrar... E foi aprovado. Até 2020 as escolas vão ter que colocar isso na grade, né? Então, esse cenário para a gente realmente apostar. É claro, na crença, e muito vindo dele, né, dessa questão da educação financeira, que é a especialidade dele, de uma oportunidade de trazer um produto específico para isso, né? E que é muito... algumas formas como a educação acontece, porque é um tema transversal. A educação financeira não é só matemática financeira, né? É emoção, é você saber se organizar, né? Educação financeira, a gente galinhas, o desafio é você otimizar a produção de ovos do planeta das galinhas. Você troca ovo por milho, e o milho você usa para contratar as novas galinhas, as galinhas têm um ciclo de produção, elas começam produzindo ovos, depois elas passam a produzir jovens, depois elas, quando adultas, elas param de produzir, então passam a produzir mais ovos, e quando maduras, elas param de produzir. Mas todas elas têm um gasto fixo de milho. Se você não alimentar a galinha, contas das adultas e as jovens, elas trabalham também para manter as maduras. Se você não aposentar a galinha madura, e é bem engraçado, a criança aposenta a galinha e ela bota um óculos de sol e sai voando feliz. Mas se você não alimentar a galinha, ela tem que... Ela vai fugir revoltada, né? Existem questões... A lógica... A primeira pergunta que a gente faz no projeto é o que é o dinheiro no planeta das galinhas? A garotada fica assim, é o ovo, o milho, ou a galinha. E aí a gente chega na questão, né? O papel do dinheiro. O dinheiro, ele funciona como reserva de valor. Então, no jogo, tanto o ovo quanto o milho, valor, porque no as fases para alimentar as galinhas. Mas os dois também são moeda de troca. Eu tenho que toda hora trocar ovo por milho para contratar mais galinhas. Se eu, no início do jogo, fico poupando o meu ovo, não deixo a riqueza circular, eu não consigo ter uma equipe de galinhas para produzir bastante. Conceito de economia, que a economia como um organismo vivo, né? É um conceito de que o capital precisa circular. Né? Então, quando você tem você reserva aquele capital, você não deixa ele circular, gerar mais riqueza, você não tem sucesso. É um conceito muito profundo, a gente não chega na questão filosófica,
na verdade tem todo um embasamento esse conceito, mas a gente trabalha de uma maneira bastante lúdica, divertida e suave, né? Acho que está falhando um pouquinho aqui. De maneira bastante suave para as crianças, para entender o que é dinheiro, de orçamento no joguinho, outras questões. Mas eu acho que é muito importante a gente conseguir aliar esse tipo de linguagem que é própria deles, é minha também, porque eu também sou super gamer, né? A gente, na verdade, a nossa formação é totalmente baseada na letra, no texto, enquanto que a gente está toda hora lidando com tipos de linguagem que tem um potencial de significado muito rico. Então, para a gente conseguir formar o professor para entender. E é por isso que eu acho que a formação de professor e a gente desenvolver soluções que entende os problemas todos, né, e que encara essa realidade, isso é o que vai transformar. Não é só a escola comprar um monte de coisa. Né? Você teve dificuldade nas escolas? Não, todas. Porque, assim, ao mesmo tempo que é isso, né, puxa, que legal. O problema do Brasil, o sério problema do Brasil também é que as pessoas, elas não falam não na hora. Ela fala, pô, que legal, que interessante. E não fala, de fato, por que não dá para usar. Primeiro que a educação financeira, a pergunta da escola é, tá, mas quem é que vai estar capacitado para trabalhar esse assunto aqui na escola? Ou eu não tenho espaço, né? Eu não para colocar mais essa caixinha dele utilizar enquanto projeto na escola sendo encabeçado por algum professor é um pouco difícil. É claro que isso é uma coisa que vai ter que ser reformulada, né? Como a gente vê isso nesse cenário, que esse é um conteúdo agora que está na base. Então, e outra dificuldade que a gente tem muito é com relação a trabalhar móvel. Por que você não trabalha uma criança com... E a gente, assim, não, na verdade, foi muito arrojado, né? É um processo de concepção, ideia de como trabalhar esse assunto. Não vou entrar nessa questão, mas muitos dos materiais educativos se baseiam nessa mesma ideia, né, da criança com uma mesada. E a gente realmente se posicionou questionando. Eu não quero uma família sim, que tem dinheiro, porque isso não conversa. A gente começou esse projeto, na verdade, conversando num diálogo com a rede pública. Embora a gente tivesse feito pesquisa também em escola particular, de bom nível, a gente começou também conversando com a rede pública e a gente queria assinar esse convênio. Vamos seguir por esse caminho, enfim. Já estendi bastante aqui, mas as dificuldades são todas, são absolutamente todas. E a gente está... Mesmo assim, a gente conseguiu avanços, né? Conseguimos parcerias. Nossa comercialização do projeto hoje se dá, sobretudo, a gente está fazendo pilotos em escolas particulares para vender projeto semestral, cada jogo se baseia num programa de um semestre. Modelo de licença, de distribuição de software. Mas é mais esse acesso, isso nesse caminho é mais fácil. A gente não chega tanto porque é com eles, né? Eles que estão vendendo, então facilitou para vocês, né? Ah, sim, sim. Eu tinha mais duas perguntas aqui, mas vocês já responderam. A pergunta era como imaginam que o mercado de educação estará daqui a alguns anos, principalmente para as inovações tecnológicas sendo produzidas o tempo todo. E os maiores educacional. Vocês também já comentaram um pouquinho. Eu queria comentar que assim, a importância, você comentou, cara, dá bug, claro que dá problema. E é um negócio que tecnologia é assim, é um processo iterativo. A gente não vai conseguir nunca, a gente ainda que startup, oferecer. Isso não existe, a gente precisa do usuário. Ao erro. Portar, aconteceu isso, ser parceiro, porque se não tem nem abertura, não tem como ter evolução do produto. Eu não tenho dinheiro para reinvestir e oferecer um negócio melhor. Então, acho que muito depende dessa visão de abertura, de teste, experimentação,
de falar a verdade, não falar tá ok, depois não comprar mais seu produto. Sim, a gente não é assim. Eu acho que precisa dessa percepção. O processo de desenvolvimento tecnológico precisa de iteração, precisa desse diálogo, dessa repetição, né? Dessa lançamento, pós-lançamento, melhorias, enfim. Esse é o grande desafio. Você, Felipe. Vici, tá um pouco melhor. Normalmente, vai sempre acontecer. Né? Hoje acontece no meu Samsung, no iPhone, no Motorola. São empresas que têm muito capital. Né? Nós somos startups, né? Nós estamos há 10. Então, o poder de velocidade, né? de trabalhar essa melhoria não é tão rápido como as grandes. O que a gente tem que prezar muito é realmente no atendimento. Como é que a gente vai tratar o nosso cliente, né? A gente não quer uma base hoje gigantesca, amanhã ela vira churn, eu perco todo mundo da noite para o dia. Então, acho que o atendimento tem que ser muito bom. Se a gente está falando de tecnologia, a gente tem que ser muito rápido, muito objetivo, né? Até mesmo com as escolas. Os pais não têm paciência, os mantenedores também. Então, assim, a gente forte no que a gente chama de atendimento mesmo. Experiência do consumidor, para nós, é o que mais vale para manter uma empresa em pé. Senão, morre amanhã. Acho que é isso. Quero agradecer vocês. Tem alguma observação final que vocês gostariam de fazer? Não, basicamente, agradeço perguntas, né? O Wesley que está aí, todo o pessoal daqui, obrigado mesmo. Justamente, agradecer essa oportunidade para falar desse assunto, né, que é tão interessante. A gente está toda hora pensando isso, e quando a gente abre esse espaço para conversar sobre isso, para apresentar, isso é muito valioso. Então, eu queria agradecer. Obrigada. Fazendo um último só. É muito importante nós sempre receber muito feedback, né? Então, web.com.br, LinkedIn, assim por diante, manda inbox para a gente. Tive uma ideia, tem uma escola, indiquem. A gente está sempre, obviamente, captando essas informações por diante, tá bom? Obrigada, Raquel, Felipe, para a noite de hoje. Espero que todo mundo tenha gostado, que tenham aprendido alguma coisa. E quem estiver assistindo, tiver mais dúvidas, passa para eles.